Você vai ouvir uma mensagem produzida pela Verdade que Liberta Curitiba, adorando a Deus, transmitindo vida, cultivando relacionamentos. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 21. Nós vamos ler o final de uma história e aí depois eu vou explanar um pouquinho para você o que é que aconteceu aqui nessa história. Palavras do profeta Elias. Quantos aqui nunca ouviram falar do profeta Elias? Todo mundo já ouviu falar do profeta Elias, né? Um grande homem de Deus. Diz a palavra de que ele não experimentou a morte, foi arrebatado, né? Veio um anjo de Deus, uma carruagem de Deus ali buscar esse homem. Ele fez grandes coisas. Entre elas está isso aqui que nós vamos ler e estudar um pouquinho nessa noite. Versículo 21 do capítulo 18 do livro de Reis diz assim: Elias, dirigindo-se ao povo, disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam-no. E o versículo termina dizendo assim: o povo, porém, nada respondeu. Fecha a tua Bíblia agora um instante. E escute o que eu vou te dizer. Está lá no livro de Tiago agora, que tem relação com isso que nós acabamos de ler. Preste atenção agora. Peça com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que pede dessa maneira, que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Por isso eu vou repetir. Peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense esse homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. A palavra de hoje, querido, que eu quero compartilhar contigo é sobre a mente dividida. Eu já falei sobre isso há cerca de 1 ano e meio atrás. E talvez eu venha falar uma terceira vez, porque eu acredito que uma vez que você ouve algo que gera um impacto na tua vida, você às vezes não absorve tudo, e com certeza não absorve tudo. Na segunda vez que você ouve a mesma coisa, você reconhece que já ouviu isso em algum lugar. Por isso, se você esteve atento, na última vez que eu falei isso aqui, eu acho que final de 2013, ou final de 2013, final de 2012, começo de 2013, talvez, eu acho que eu já ouvi isso. Essa é a segunda coisa que acontece contigo, que é o reconhecer. Primeiro eu ouço, depois eu reconheço que eu já ouvi isso em algum lugar. Mas a partir da terceira vez que eu ouço a mesma coisa, a mesma verdade, prestando atenção, eu entendo. Ouvir, reconhecer e entender. Diga assim: ouvir, reconhecer e entender. Agora diga tudo junto: ouvir, reconhecer e entender. Por isso que você precisa se expor à mesma verdade várias vezes. Não que nós temos que pregar sempre a mesma palavra, né? Mas existem alguns pontos que nós precisamos expor com mais frequência na nossa mente. Porque se você quiser decorar, por exemplo, um versículo bíblico, o que é que você tem que fazer? Ler, e depois ler, e depois ler de novo, depois ler de novo, e depois ler de novo, até que você decora. Quando você tem uma nova função no seu trabalho, não é assim? No começo é difícil, no começo, o que eu tenho que fazer mesmo? E você vai se organizando até que chega um ponto, você já está no automático. Por quê? Porque você se expôs várias vezes. Quando você tem que entrar num determinado lugar no computador, não é assim? No começo, onde é que era? Não, primeiro essa pasta, depois eu guardei nessa outra pasta, e aqui eu acho que está o arquivo. E aí você começa a acessar aquele arquivo várias vezes, que chega uma hora você nem presta mais atenção. Não é assim? Você vai entrando, está aqui, ó. Porque você se expôs várias vezes. Por isso eu quero te dizer nessa noite, querido, nós precisamos ouvir, reconhecer, entender, ou seja, nós precisamos nos expor várias vezes à verdade de Deus, para que o nosso sistema de crença, ele seja moldado segundo os padrões de Deus. E é sobre a mente dividida que eu quero falar contigo, porque é um assunto muito sério. Todos nós, em um determinado momento ou outro da nossa vida, em determinadas áreas, nós ficamos cocheando ou oscilando entre dois pensamentos. Entre fazer ou não fazer, entre obedecer ou não obedecer, entre executar ou não executar. Talvez se você quer fazer uma viagem,
Um dia eu vou fazer uma viagem, vou para lá, não, esse mês não vai dar, não, outro mês também não, vou deixar para o ano que vem, para o outro também não. Por que você está fazendo? Está oscilando entre dois pensamentos. Porque se você quiser ir e entender que você precisa ir, você vai juntar os recursos e vai tomar o esforço e vai ir. Não é assim que funciona? Quando você está entre dois pensamentos, você não faz nenhum e nem outro. Por isso a mensagem de hoje, ela visa avaliar alguns valores que são vivenciados por aqueles que têm a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Então, isso é para você. E eu quero te dizer que o teu cérebro, meu cérebro, ele precisa de um sistema de crença. O que é um sistema de crença? O sistema de crença é o nosso automático, a nossa resposta automática. Eu sempre cito esse exemplo porque é um exemplo bem simples, qualquer criança entende, né? Quanto que é 1 mais 1? 2. Você não precisou pensar, você não precisou calcular, você não precisou colocar um dedo do lado do outro para contar, não é? Porque quantas vezes você já repetiu essa operação? Mas agora eu vou te provar aqui, pela ciência moderna, que não é mais assim. 1 mais 1 é 3. E daí o que é que você responde sem falar na tua mente? É mentira. Ou não é assim. E ainda que eu te prove que você saia daqui nessa noite entendendo esse novo conceito de que 1 mais 1 é 3, nas primeiras contas que você fizer, o teu cérebro vai te dizer sempre, é 2. E sabe o que é que você vai ter que fazer para começar a fazer contas, para colocar o resultado 3? Você vai ter que pensar e vai ter que colocar essa verdade novamente no teu cérebro, até que tantas e tantas vezes você ter exposto essa verdade, você vai começar a fazer as continhas não mais com o sistema velho do 2, mas com o sistema novo do 3. Amém? Mas continua sendo 2, tá? Não vai fazer as contas erradas. Eu quero te dizer, querido, é que se você quiser o novo de Deus, você precisa deixar o velho para trás. Sabe, você precisa entender, a primeira coisa que você precisa entender é que o velho precisa ser deixado para trás. É tão difícil colocar algo novo. É tão difícil você entender uma verdade nova e você começar a agir no automático segundo a verdade. Por quê? Porque o velho continua ali, o sistema velho, ele precisa ser substituído. Ele precisa ser deixado de lado. O que eu quero te dizer? A atitude normal de uma pessoa, ou depois da queda do homem, é o revide em toda e qualquer situação. Você falou alto comigo, eu falo alto com você. Se você me der um tapa, eu te dou 2 socos. Se você me roubar, querer me pegar isso aqui, eu vou pegar o que é meu e ainda vou pegar aquilo que é teu. Essa é a atitude normal. E agora vem Jesus, um homem fora do normal, dizendo o contrário. Olha, ame os teus inimigos. Ore pelos teus inimigos. E qual é a reação natural do ser humano? Senhor, pode deixar que eu vou orar pelos meus inimigos. Mande fogo, Pai, para essa pessoa. Mande uma tormenta para essa pessoa. Senhor, olha o que ele está fazendo com o teu filho. Olha o que ele está fazendo com o teu servo. Quebra a empresa desse cara, Senhor. Não é essa oração que Jesus fala. Ame os teus inimigos, ore por eles, enxergue de uma maneira diferente. Eu não estou dizendo para você viver alienado, né, passando a mão na cabeça de todo mundo, mas que você se exponha à verdade de Deus, que de repente Ele usa aquela situação contrária naquele momento para você, para falar de Deus para aquela pessoa sem palavras, com as tuas atitudes. Quando uma pessoa faz algo errado e você toma a iniciativa de pedir o perdão, você quebra ela no meio, não é assim? Nossa, fica sem ação. Se a pessoa acha que você tem uma implicância com ela, no momento em que você poderia pisar nela, que você poderia tomar uma vantagem, você traz uma palavra de conforto, talvez você seja a única pessoa que está do lado dela naquele momento difícil da vida dela, você desmonta ela. Por quê? Porque não é o natural do que nós vemos hoje em dia. Porque o sistema de crença velho não é, o sistema de crença dela não é esse, mas o teu é, amém? Só que para chegar nesse ponto você precisa se expor à verdade. Querido, o nosso cérebro é assim, o nosso corpo é assim que funciona. Sabe que os cientistas pesquisaram e eles identificaram que quando você repete alguns movimentos da mesma maneira, o teu cérebro ele começa a criar conexões nervosas. E é para que aquele movimento, da próxima vez que for executado, ele seja executado com extrema precisão. Por isso que os cirurgiões, assim, eles são tão minuciosos, os relojoeiros, ou aqueles malabaristas, eles começam aos pouquinhos até que o cérebro vai criando conexões nervosas para que aquele movimento seja perfeito. E eu e você que não estamos acostumados a fazer esse movimento, nós não pegamos, porque nós precisamos nos expor.
Nós precisamos executar aquele movimento. E você sabia que também que o nosso corpo reage a isso? A nossa mente reage a isso? Por exemplo, se você precisar levantar alguma coisa, fazer força em alguma coisa, e olhar assim, fizer um pouquinho de força e falar assim, não vou conseguir. Você não vai conseguir mesmo. Porque você já manda um comando para o cérebro já que não adianta fazer tanta força. Agora, se você precisar levantar aquilo ali, você nem pensa quanto pesa aquilo. Se teu filho prender o pé, se a tua filha ali está presa naquele lugar, você não quer saber se é um carro, não é verdade? Você já chega, você não calcula quanto que é o peso. Você quer levantar e você pensa, eu vou levantar. Pode ser que você não levante todo aquele peso, mas você faz o esforço. Você se direciona àquilo e você cumpre aquilo que você quer fazer. O que é que eu quero dizer para você? Que nas coisas de Deus funcionam da mesma maneira. Se nós pedirmos, como o Tiago colocou assim, com dúvida, quando eu for fazer minha oração, Senhor, me ajuda, conduz a minha semana, dirige essa situação, e você sai já desesperado, meu Deus, o que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Será que vou conseguir sobreviver essa semana? Será que eu vou conseguir arrumar outro emprego? Será que os meus filhos vão encontrar a pessoa certa? Onde está o pedido aqui sem dúvida? Olha o que Tiago diz, peça sem duvidar. Porque aquele que duvida é como a onda do mar, vem, vai, vem e vai. E aí ele traz um alerta, não pense esse homem que ele vai conseguir alguma coisa de Deus. Se alguém tem a mente dividida, é instável em tudo que faz. Querido, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós precisamos exercer a nossa fé. Nós precisamos crer que Ele está nos olhando. Nós precisamos crer que Ele está cuidando de nós. Nós precisamos crer que Ele nos ama. Sem dividir a nossa mente de no outro dia ou na semana pensando assim, o que será de mim? O que será da minha família? O que será do meu esposo? O que será do meu marido? Você não pediu, Senhor, cuida de mim. Pai, eu entrego os meus caminhos nas tuas mãos. Cuida de mim, Pai, cuida da minha casa. Descanse, querido. Nós precisamos aprender a colocar o sistema de Deus na nossa mente. Quando eu peço, quando eu clamo, Deus está me ouvindo agora. De onde Ele está? Ele volta os olhos dele para mim, porque a palavra diz, e eu creio, que Ele agora me chama de filho, não mais de servo. É assim que Ele me enxerga. Se você duvidar disso, Deus não é o teu pai, Deus não vai fazer nada por você. Mente dividida não alcança a graça de Deus. A mente dividida faz com que você tenha uma vida religiosa. Vem para cá ou para qualquer outro lugar, ouve uma palavra boa de encorajamento, volta, continua trabalhando pelo teu esforço e vai, passa ano, vem ano, passa ano, vem ano, e você continua ali na tua vida espiritual estabilizada ou em queda. Nós precisamos crer, exercer a nossa fé, de que Deus está conosco. Quando você tem dois pensamentos, apenas um vai prevalecer. Apenas um prevalece, querido. Visão mais uma outra visão é uma divisão. Você não permanece onde está. Jesus fala assim, quem não é comigo é contra mim. Ou você está com ele ou não está. Quem comigo não ajunta, espalha. Existe um versículo lá em Amós que diz que, porventura, andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Se você não estiver em acordo em caminhar verdadeiramente com Deus, Senhor, eu creio em Ti. Eu creio que Tu estás comigo nessa semana. Eu creio que quando eu abrir a minha boca para falar lá no pequeno grupo, as pessoas vão ouvir e o Teu Espírito vai tocar nelas. Senhor, eu creio que eu vou orar pelo meu filho, pela minha filha, e o Senhor irá cuidar dele. E aqui deixa eu te fazer um alerta agora. A diferença entre crer e acreditar. Nas Olimpíadas de Pequim, teve uma nadadora brasileira, eu acho que foi pega no doping, uma coisa assim. E ela, uma jogadora de vôlei que teve um rompimento no ligamento do joelho. E ela queria jogar de qualquer maneira. E os médicos falaram que era muito difícil e tal. E ela falou assim, eu vou me recuperar, eu vou a Pequim e todos vão saber que o meu Deus é grande. Sabe o que aconteceu? Ela exerceu fé ali. Sabe o que aconteceu? Ela não foi a Pequim, ela não ganhou uma medalha, mas o Deus dela não deixou de ser grande. Sabe o que é crer? Crer é você
pensar como Sadraque, Mesaque e Abednego quando foram jogados na fornalha. O rei falou assim: se vocês não se prostrarem diante de mim e me adorarem, vocês vão para o fogo. E o que é que eles disseram? Olha, rei, o meu Deus tem poder para nos livrar da fornalha. Ele pode, e eu até creio que vai, espero que ele vá nos livrar da fornalha. Essas já são palavras minhas, né? Mas, se ele não nos livrar, saiba tu, ó rei, que nós não nos prostraremos, porque nós adoramos um único Deus. Sabe o que é isso? Crer. Isso é fé. E o que aconteceu? Nós sabemos que Deus livrou eles da fornalha, aquele rei ali teve uma experiência com Deus, exaltou a Deus. Isso é crer, querido. É crer que você ora, crendo que Deus pode, porque Ele pode. Você crê nisso? Amém? Crendo que Deus pode fazer aquilo que você está pedindo. Uma cura, uma libertação, uma mudança total da situação. Porque Ele pode. Mas a tua fé entra aqui. Quando você sabe que Deus pode, quando você gostaria até que Deus interferisse, mas, Senhor, se Tu não quiseres agir, se Tu não quiseres mandar a cura, eu vou continuar crendo em Ti. É a oração de Jesus: Pai, eu não queria passar por isso agora, esse sofrimento. Se possível, afasta de mim esse cálice. Porventura não se faça a minha vontade, mas se faça a Tua. Querido, você recebe uma instrução na tua vida, que é para o teu bem. Você até reconhece que isso vai fazer bem para você. Mas se você cochear entre dois pensamentos, nada vai acontecer. Eu estou falando aqui para você uma verdade. Se você continuar com a mente dividida e pensar amanhã, será que isso é verdade, será que não é? Não vai ser. Porque o sistema de crença velho não sai enquanto ele não dá lugar para o novo. Por exemplo, Deus nos diz para nós orarmos sem cessar. O que é que nós precisamos fazer? Obedecer, orar. Por que nós temos tanta dificuldade? Porque o sistema velho, ele diz assim: não, você está cansado. Não, tem outras coisas para fazer, você está muito ocupado. Ou está passando tal programa na televisão. Não sei se vai dar certo. E daí quando você entra com o sistema de crença de Deus, você precisa orar sem cessar, porque a palavra diz que quando um justo ora, a oração do justo é poderosa em seus efeitos. A palavra diz que quando você pede alguma coisa na terra, Deus atende de onde Ele está. Quando dois concordam a respeito de alguma coisa, aqui é feito lá também. E aí você começa a substituir, e quando você começa a orar, as coisas começam a acontecer, porque a fé não está mais dividida. Deixa eu te dizer outra coisa rápida. Depois do pecado, o homem sofreu uma queda em 3 áreas. O pessoal que está fazendo Nova Criatura vai identificar agora, Léo. Primeira é no espírito. Foi afastado de Deus. Queda nessa área. Segunda área é porque nós somos um ser trino, no corpo. O corpo agora ele ficou frágil, ele perdeu a vitalidade. E a terceira área que o homem foi afetado nessa queda é o que nós estamos discutindo hoje aqui. A alma. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. A área da alma, que é a vontade, os pensamentos, as emoções, sabe o que aconteceu com ela? A sua vontade foi enfraquecida. A alma que antes só pensava, como nós acabamos de cantar aqui, minha alma anseia por ti. Só pensava em Deus e agradar a Deus, agora ela teve a vontade enfraquecida. Pelo quê? Pelas coisas do mundo, pelas coisas que estão aí fora. Nos cuidados deste mundo, diz a Bíblia. A queda da nossa vontade, querido, ela precisa agora. Qual é a solução então? A solução é render a nossa vontade à vontade de Deus expressa na sua palavra. Essa é a solução. Se você não quiser mais titubear entre dois pensamentos e crer que as coisas vão acontecer na tua vida, você precisa de algo muito precioso. Fazer com que algumas atitudes que podem mudar as coisas momentaneamente, elas se tornem constantes. E sabe o que é isso? Atitudes repetidas? Existe uma palavra bem legal. Hábito. Quando você começa a repetir atitudes que agregam valor à tua vida, isso se torna um hábito. E um hábito é mais forte do que um desejo. Olha, estão reconhecendo que já ouviram isso em algum lugar. Um hábito é mais forte que um desejo. E aí a tua vontade, ela é sujeita. Então aqui vai a dica do dia ou da noite.
Adquira hábitos que agreguem valor à tua vida, querido. Se você não está com vontade se você não tem a vontade suficiente, ou melhor, a força de vontade para sair de uma situação ruim ou de algo que você vê que está te puxando, que está te freando, adquira um hábito. Esforce-se em adquirir um hábito. 3 semanas fazendo a mesma coisa, no mesmo dia, no mesmo horário, é suficiente para gerar o hábito. Na 4ª semana você já vai estar fazendo, não vai estar nem pensando o que vai estar passando na televisão, porque já gerou um hábito em você. E aí a tua vontade já está sujeita. Se você criar todas as semanas, às terças-feiras, às 10 horas da noite, eu vou orar. Das 10 às 10:30. Todas as terças-feiras. No começo das terças, você vai ter que se lembrar, você vai ter que pôr despertador, você vai ter que pôr aviso. Mas lá na 4ª semana, eu te garanto isso, faça essa experiência. Você vai estar no automático, você vai começar já 9 horas, dar uma olhada ali, e 10 horas você já está lá orando. Nas 3 primeiras semanas, você não tem vontade. Você está cansado, dia a dia, a tua rotina te consome, a vontade prevalece. Mas na 4ª ou na 5ª semana, o teu hábito é mais forte que o teu desejo. Aí você pode estar até assim meio dormindo, o que você vai fazer? Eu vou orar, né? Hoje é terça-feira. Aí você começa assim na força da carne e termina na força do Espírito. Porque o hábito te fez. Quantos aqui querem ter hábitos saudáveis? Amém? Todos nós queremos. Todos nós queremos. Hoje, quando eu estava em Porto Belo ontem, sexta-feira eu trouxe um discipulado para eles lá, sexta-noite. Ontem à noite eu estava pregando na rede de jovens. E aí hoje de manhã eu estava vindo para cá. Eu trouxe a minha avó que estava lá. E aí eu entrei na cidade, fiz o caminho para eu ir levar ela para a casa dela, para deixá-la em casa. E passa bem pertinho da escola do meu filho. Quando eu passei o trilho do trem, que eu geralmente entro no trilho, passo o trilho do trem, já entro à direita para ir para a escola. Eu quase entrei, querido. Estava indo para levar ela assim, passou o trilho do trem, eu já fui, opa, sabe o que é isso? Hábito. É mais forte que a minha vontade, que o meu desejo. Eu tive que pensar, não, hoje eu não estou indo para a escola, eu estou indo levar ela. É um hábito, essa é a força de um hábito. E hábitos bem estabelecidos são automáticos. Deixa eu citar um outro exemplo do meu filho aqui. Quando hoje ele tem 7 anos, quando ele tinha mais ou menos 5, ou quase 6, a gente estava assistindo televisão e eu comecei a pedir para ele, às vezes estar assistindo um filme ou qualquer outra coisa, de repente passa uma cena, né, meio difícil. Então agora eu tinha pedido para ele assim, agora filho, quando se passar essas coisas assim de alguém se beijando, você tampa os olhos, tá? Aí quando passar eu te falo. Mas eu assim não botei muita fé assim que ele ia obedecer já de prontidão, querido. Hoje ele tem 7 anos e hoje até nos desenhos ele faz isso. Sabe, está passando alguma coisa, não preciso mais pedir. Ele já põe a mão assim e fala assim, pai, já passou? Pai, já passou? E aí ele fica perguntando até passar, né? Calma, espera. Às vezes, conforme for o andamento, já tem que trocar, né? Mas se for só alguma coisinha, calma, filho. Eu achei aquilo fantástico porque já é um hábito para ele. O que eu estou tentando ensinar para ele, querido? Que vai chegar uma hora em que ele vai estar sozinho e ele vai precisar escolher. E se ele tiver o hábito de não se expor àquelas cenas, a chance de ele deixar aquela porcaria contaminar a mente dele é muito pequena. E sabe o que eu comecei a fazer também? Eu comecei eu mesmo a trocar. Às vezes traça ali um casalzinho se beijando, alguma coisinha assim, né, mais de leve, mas você já não sabe. E eu comecei, poxa, quer saber de uma coisa? Eu também vou. Porque você diminui drasticamente a chance daquilo ali contaminar a tua mente. De você deixar o pecado entrar na tua mente, e o pensamento ruim entrar na tua mente. Porque ninguém aqui consegue filtrar um pensamento, certo? Ou vocês são de outro planeta? Quando você vê algo, o pensamento ruim vem. Qual é o próximo passo? Agora é render a vontade de Deus. Não, isso aqui não é para mim. Se eu deixar isso aqui entrar no meu coração, outras coisas vão terminar entrando, e eu vou terminar numa pornografia, e termino no adultério, e termino sem nada, sem vida. É assim que funciona, de pouquinho. Só que, se você gerar um hábito lá atrás, a chance de você não passar por aquilo é grande. Por isso eu declaro para você hoje aqui, querido, não tenha a mente dividida. Escolha a vontade de Deus para você. Quando a tua mente se alinhar com a palavra, o seu cérebro ele vai escavar o caminho automaticamente. Quando você tiver vontade de fazer uma coisa ruim, o teu cérebro automaticamente já sabe, não vou para a palavra. Se
estou com desejo de fazer outras coisas, hoje eu estou muito irritado, já vou para a palavra. Cada vez que você ficar irritado, você vai para a palavra. Quando você está tentando tirar um hábito ruim, de fazer alguma coisa errada, você vai para a palavra. E aí, todas as vezes que você tiver aquela vontade, é automático o teu cérebro. Não, vou para a palavra, vou me encher da Bíblia, vou estudar. E aí você afoga aquela vontade ruim. Enche da verdade de Deus. Isso é um hábito e isso te tira. Seu propósito é maior que o seu desejo. Jesus diz assim lá em João: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aqui vem a penúltima verdade que eu quero te dizer. Quem não domina é dominado. Não existe outra. E aqui eu quero concluir essa palavra com essa história de Elias que nós vimos aqui no começo. Elias, o povo de Israel estava adorando outros deuses. E adorava a Deus de vez em quando. Estavam com a mente dividida. Elias, existia uma rainha que estava matando todos os profetas. Elias se levantou naquele meio, juntou todos os profetas de Baal, que eram Deus, falou: olha, vamos fazer o seguinte, vamos ver quem é Deus de verdade. Ele olhou para o povo assim, comentou justamente esse versículo aqui, ó, até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Povo de Israel, vocês não aprenderam que só o Senhor é Deus? E ele fala: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? E olha o que ele diz: se Baal é Deus, adora ele. Se ele é Deus de vocês, adora ele. Agora, se o Senhor é Deus, adore-o. Escolha o que você quer fazer. Se você quer viver para o mundo, então vá viver para o mundo. Se você quer deixar misturar as coisas, vai se mistura então de uma vez. Mas, se Deus existe, e Ele realmente enviou o seu Filho para que você pudesse ter um relacionamento com Ele e exigisse que você o adorasse, então faça-o. Não oscile entre dois pensamentos. Elias reuniu toda a turma, reuniu todos os profetas, vocês conhecem a história? E eles ficaram lá durante horas dançando e se flagelando para que o Deus deles respondesse com fogo aquele sacrifício. E nada aconteceu. Vocês conhecem a história que, né? Elias chegou ali, jogou água em cima do altar, clamou: Senhor, responde. Deus respondeu com fogo, consumiu tudo aquilo. E o que é que ele coloca ali? Ó, o povo nada respondeu. O que isso significa? Eles estavam, onde eu vou? Não, é verdade, é Deus, é o nosso Deus mesmo. Mas a Baal, a gente não tem que servir a Ele. Quando você oscila entre duas coisas, você não faz nenhuma nem outra. Você é dominado, querido. E você precisa dominar. O teu cérebro, ele precisa de um sistema de crença. De um comando, de um pensamento. Eu sou filho de Deus. Eu quero servir a Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. E aí você se esforça em gerar um hábito que transforma não só a tua vida, mas a vida das outras pessoas que têm contato contigo. Palavra da semana passada. Nós somos templos do Espírito. Nós somos feito casa de oração. Casa de oração é um lugar de contato com Deus. Portanto, onde você vai, as pessoas encontram a Deus ao se encontrarem contigo, porque você é essa casa de oração, você é o templo do Espírito Santo, amém? Você precisa de um sistema de crença, querido. Substitua o velho. Substitua o velho. Você precisa de um comando, de um pensamento. Eu sou filho de Deus. E agora eu preciso agir diferente. Eu preciso ser mais nobre do que as outras pessoas. Eu preciso perdoar mais que elas. Nós devemos render a nossa vontade a Deus. Se o Senhor é Deus, querido, segui-o, busque. A Bíblia diz assim: batei e abrir-se-vos-á, busque e achareis. Eu quero concluir essa palavra com esse versículo de novo de Tiago: peça com fé, sem duvidar. O que é que você precisa, querido? O que é que você precisa transformar na tua vida? O que é que você quer melhorar? Feche os teus olhos nesse momento. Pense nisso agora. Você acabou de ouvir uma mensagem produzida pela Verdade que Liberta Curitiba. Adorando a Deus, transmitindo vida, cultivando relacionamentos.
Curta nossa página no Facebook AV Curitiba.